isso, achei, perdi de novo, agora achei. Amém. Ai, ai, que benção, hein? Glória a Deus e aleluia. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Então, coloca em Romanos capítulo 8. Vou ler do versículo 14 ao 19. Coloca na versão NVI. Fazendo favor. Cara, que louvor top. Tá bênção hoje, hein? Deus é bom. Deus é bom. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o que, igreja? Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a nós será revelada. Próximo. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Coloca a mão direita no coração, curva minha cabeça. Quero orar por vocês. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor meu Pai, por o Senhor conduzir cada um de nós aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, possa colocar uma palavra, Senhor meu Pai, de crescimento no nosso coração nessa noite. Que venhamos, Senhor meu Pai, estar atentos ao Teu ouvir, Senhor meu Pai, e ao Teu falar. Que venhamos, Senhor meu Pai, crescer em Ti. E que o Senhor possa derramar o Teu Espírito nesse momento, por intermédio da Tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Coloca no verso 14 para mim. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o Espírito, ele coloca uma convicção dentro de cada um de nós. Uma convicção que clama dentro de nós: Abba, Pai. Esse é o nascer de novo. O Espírito, ele coloca essa convicção dentro de você. A palavra Abba, Pai, é uma palavra que os judeus utilizam e ela é utilizada por criança. Para quem não sabe, a palavra Abba, ela é utilizada quando uma criança, ela está começando ali nos seus 1 aninhos a começar a falar, ela começa a balbuciar a palavra papai, a palavra pai. E é uma palavra, Abba é uma palavra que é emprestada do aramaico, do antigo aramaico, e que ela é trazida para o hebraico. E os israelitas utilizam até os dias de hoje essa palavra. Se você for em Israel um dia, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, se um dia você for para Israel, você vai ver as criancinhas correndo atrás, provavelmente de um homem mais barbudo, dizendo Abba, 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 Abba. Porque Abba significa papá, papá. É quando uma criança começa a falar. É quando ela está tentando falar as primeiras palavras. E a palavra vai dizer, Paulo vai escrever dizendo que quando o Espírito vem sobre a sua vida, ele te dá uma convicção. Qual é a convicção? Que você é filho. Que você é filho de Deus. Quando, em João capítulo 3, quando Nicodemos chega para Jesus, muito provavelmente à noite, porque ele ali meio que queria questionar Jesus sobre algumas coisas, então ele queria fazer escondido para não ser visto junto com Jesus. Quando ele chega para Jesus, ele tem um encontro com Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. Talvez essa pergunta que ele faz para Jesus foi a mesma pergunta que te trouxe aqui hoje.
talvez a pergunta que ele fez para Jesus foi a pergunta que fez você ir atrás de Jesus e fazer essa pergunta para ele. Talvez a pergunta que ele fez foi a pergunta que todas as religiões, todo aquele que aborda o campo de espiritualidade, pergunta: como eu faço para adquirir a vida eterna? Se a gente for olhar as outras religiões, a maioria das religiões, elas sempre vão abordar sobre isso. Como que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para herdar o reino de Deus, entrar no reino de Deus? E a maioria delas vai falar, faz isso, 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 e que você vai conseguir. A outra vai, faz isso, isso e aquilo, que você vai conseguir. A outra vai naquele lugar, tal, 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 e faz isso. Faça aquele ritual, que você vai conseguir. Mas Jesus ele é tão lúdico que ele usa muito bem as ilustrações para nos ensinar várias coisas. E ele dá um nó na cabeça de Nicodemos, que era um fariseu, que era um mestre da lei, que era um cara estudado, um cara que conhecia as escrituras. E ele fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não irá ver o reino de Deus. E aí já dá um nó na cabeça de Nicodemos. Como assim? Eu preciso nascer de novo para entrar no reino, para ver o reino de Deus? E é algo louco, porque o que eu tenho que fazer para nascer? Quem aqui se esforçou para poder nascer? Eu acho tão interessante que combinou, né, da apresentação do bebê Toff. O que eu faço para nascer de novo? Eu não faço nada para nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu já me torno filho de Deus. Quando uma mulher vai ter um filho, e muitas vezes a mãe faz todo o papel de ter a criança, porque a criança simplesmente só nasce. O máximo que ela faz é ficar chutando na barriga de vez em quando, né? O máximo que a criança faz. Porque quem sente a dor é a mãe. Quem sofre na hora do parto é a mãe. Quem nutre é a mãe. Quem cuida é a mãe. É a mãe que faz todo o processo. E quando Jesus é abordado por Nicodemos Jesus fala para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Jesus está dizendo: Nicodemos, você não precisa fazer nada, porque é eu que vou fazer por você. Sou eu que vou sofrer por você. Sou eu que vou nutrir você. Sou eu que vou te dar o alimento para você crescer. Você não precisa fazer nada. Você só precisa nascer de novo. E qual que era o problema de Nicodemos? O problema de Nicodemos era que ele era um fariseu, um mestre da lei. E na mente dele estava: cara, esse cara, ele é sábio. Porque ele sabia que tinha algo diferente em Jesus. Lá no fundo, assim, no interior dele, ele sabia que Jesus era o Cristo. Só que ele imaginava que Jesus ia chegar diante dele com uma listinha de regras para ele poder cumprir. E Jesus não fez isso. Jesus fez totalmente o oposto. Colocou ele em uma saia justa. Você não precisa fazer nada. Você só precisa me seguir, que eu vou fazer tudo por você. Todo mundo que está aqui não precisou fazer nada para ser aceito por Jesus, para adquirir a salvação e para se tornar filho, porque ele já fez no seu lugar. Foi ele que passou todo o processo de dor naquela cruz, por causa de mim e de você. Amém? E é muito louco porque a palavra, o Espírito Santo, ele fica o tempo todo dentro de nós, clamando: Abba, você é filho, você é filho. E a gente começa a balbuciar como uma criancinha: papá, 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 papá. E esse clamor, ele vai entrando dentro de nós e nos movendo cada dia mais. Olha o que o texto vai dizer. Pula para o verso 15, calma. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A gente não precisa fazer absolutamente nada. Coloca aí em Mateus capítulo 5, versículo 43. Esse texto, quando eu estava lendo, ele meio que deu
tilt na minha cabeça, e que é um texto do Sermão da Montanha, que vai dizer assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Próximo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. Mas espera aí, Jesus, a sua teologia está um pouquinho errada. Porque Paulo vai dizer que eu não preciso fazer nada para nascer. Quando o Espírito vem, a gente já começa a clamar como filhos, Abba, Pai. O clamor já está dentro de nós, então eu não preciso fazer nada. Por que eu preciso orar pelos meus inimigos? Porque eu preciso orar por aqueles que me perseguem, para eu ser filho de Deus. Porque a palavra filhos que está sendo utilizada aí não é a mesma palavra que está em Romanos 8:17, em Romanos 8:14. A palavra filhos que está sendo usada aí é ruios. Repitam comigo, ruios. Ruios significa filho maduro. E muitas vezes, por conta do nosso português, às vezes a palavra filho tem um significado só, por ser mais pobre, vamos dizer assim, a gente acha que o texto está meio que entrando em contradição. Porque peraí, aqui eu não preciso fazer nada, o Espírito já me dá essa convicção, e aqui está falando que eu tenho que fazer alguma coisa para ser filho. Mas é que a palavra filhos usada em Romanos 8:17 é tekenon, repitam comigo, tekenon, que significa filhos imaturos, ou filhinhos, que é direcionada a uma criança. Quando um pai tem um filho pequeno, ele vai olhar para aquela criança e ele vai falar, tekenon, esse é meu tekenon, esse é meu filhinho. Só que Jesus aqui, ele não está falando de um filho, de uma criança. Ele está falando de um filho maduro. Um filho que já alcançou uma certa estatura. Porque se a gente for parar para pensar, quando Jesus... Porque orar por quem te persegue, orar pelos seus inimigos, às vezes já é difícil a gente orar por membro da nossa família, por amigo, já é difícil, não é verdade? É algo que a gente tem uma dificuldade às vezes. É luta. É luta. E se a gente se colocar no lugar da época em que se passava isso, a gente vai entender algo bem mais profundo. Porque os inimigos daquele povo não era a família deles. Não eram os amigos que às vezes falavam mal. Quando Jesus estava falando, ore para aqueles que te perseguem, ele estava falando sobre os romanos. Porque os romanos cobravam impostos altos aos israelitas, aos judeus. E quando eles não pagavam, eles apanhavam. Eles eram espancados e até mortos. Já parou para pensar? Você orar por alguém assim? Que quando você faz algo de errado, você não cumpre a regra, vai lá e te espanca? Às vezes entra dentro da sua casa e bate em toda a sua família? Olha o nível de amar o próximo que Jesus estava falando para esse povo. E muitas vezes porque alguém não olhou na sua cara, ou alguém não te cumprimentou, ou alguém falou mal de você, você já faz todo... Você até adoece muitas vezes. Você fica com aquilo no coração. E Jesus está falando. Porque pessoas que se ofendem fácil, elas não são ruiós, elas são tekenon. Elas são filhos imaturos. Porque quem se ofende fácil é uma criança. Às vezes eu vou usar o Enzo bastante como exemplo aqui, tá? Desculpa. Mas às vezes o Enzo, por exemplo, ele tem um ciúme muito grande do Antônio e da Luciana. Se você ficar conversando muito tempo com eles, ele começa a fazer algo para chamar a atenção. E isso faz parte, porque ele é uma criança. Ele quer atenção. E muitas vezes, infelizmente, a gente encontra pessoas na igreja com essas atitudes. Com atitudes que é de uma criança ter. Atitudes que um adulto crescido na palavra do Senhor não teria.
A gente muitas vezes encontra, às vezes quando eu vejo o Antônio briga com o Enzo, fala assim, não pode fazer isso, senão você vai ficar de castigo. O Enzo já fica todo ofendido, triste, chorando, às vezes batendo no pé. Por quê? É uma criança. Faz parte do processo dele, mas não de um adulto. Um adulto ele tem que ter a mente madura para fazer as coisas do Senhor. Ele tem que ter uma mente madura. E Jesus ele estava falando exatamente para esse tipo de pessoa, para os filhos maduros. Amem os que te perseguem. Orem pelos seus inimigos. Para que vocês venham crescer no Senhor e se tornar filhos do seu Pai. Para que vocês venham se tornar filhos ruiós, filhos maduros do Senhor. Amém? E eu acho até interessante que eu estava começando a ler um livro chamado Deus Pródigo, do Tim Keller. E só na introdução ali eu já meio que... Porque se a gente olhar as igrejas no Brasil, hoje está com bastante gente aqui, está razoável a quantidade de pessoas. E se a gente for olhar as igrejas do Brasil, elas ficam amarrotadas de gente. Várias pessoas. Só que a maioria delas são filhos de Deus, sim. Só que são pequenos. São filhos imaturos. Filhos que acham que subir no altar, cantar um louvor é o suficiente. Filhos que acham que ficar só sentado no banco, ouvindo a palavra, é o suficiente. Isso é atitude de filhos maduros. E Tim Keller ele vai falar, você pode perceber que sempre quando Jesus ele começa a pregar o evangelho, ele pega sempre ilustrações de dois tipos de pessoas. Quando Jesus começa a pregar o evangelho para uma prostituta, sempre vai ter dois grupos de pessoas, uma prostituta e um fariseu. A prostituta abraça a mensagem e o fariseu rejeita a mensagem. Às vezes está o mestre da lei e o publicano. O publicano é como se fosse um político corrupto da época. O político corrupto abraça a mensagem e o mestre da lei rejeita. Por quê? E é a mesma mensagem. Como que uma mesma mensagem pode ocasionar dois tipos de reações? E Jesus passou o seu período todo pregando exatamente isso, o evangelho. Uma palavra que confrontava. E Tim Keller, falando sobre isso, ele vai falar, você pode perceber que ficam pessoas sentadas e muitas vezes a gente prega as nossas mensagens, a gente sobe no altar, prega as nossas mensagens, mas muitas vezes a nossa mensagem, ela não traz aquele que está perdido para fora. Os religiosos ficam sentados, observando, enquanto aplaudindo muitas vezes, enquanto quem está perdido lá fora nem entra para dentro. Qual é a mensagem que a gente tem pregado? Qual é o tipo de mensagem que a gente tem levado para quem está lá fora? Porque essa é a atitude de filhos maduros. É uma atitude de filhos ruiós. Aqueles que cresceram no Senhor, aqueles que entenderam a mensagem do Senhor. Amém? E muitas vezes Nicodemos, quando perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus só precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Porque a água purifica e o Espírito santifica. Você só precisa nascer de novo. O fariseu, ele não aceita a mensagem, porque Jesus fala, esquece o seu passado, porque eu vou te dar uma nova vida. Enquanto aquele que está perdido, aquele que acha que o seu passado já condenou, Jesus fala, esquece tudo, eu estou te dando uma folha em branco para você escrever uma nova história. E para você estar comigo. Jesus, ele quer te dar um papel em branco. Tudo que você fez no passado já ficou no mar do esquecimento. Jesus quer fazer algo novo na sua vida.
Deus gosta sempre de trabalhar com novo. Novo, de novo e de novo. E assim vai sendo. Tem um espírito que clama dentro de mim e de você. Abba, Pai. Há um clamor. E muitas vezes nós mesmos colocamos pedras de tropeços na nossa vida. Pedras que faz a gente cair, se machucar. Porque às vezes a gente fala demais, escuta de menos. E às vezes o processo vem e a gente, como crianças assustadas, a gente quer fugir do processo. A gente quer fugir do sofrimento. Coloque com Romanos 8, 17. Quem é você diante de Jesus? Quando a mensagem alcança o seu coração, quem é você diante de Jesus? Aquele que recebe a mensagem e a pratica? Ou aquele que entra pelo ouvido e vai embora? E continua do mesmo jeito? Porque a gente anda pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho. E às vezes parece que a gente está acomodado. Ficar sentado é o suficiente. Eu já venho, já faço o meu papel, já vou lá, adoro o Senhor, e isso é suficiente. Isso é atitude de criança. Porque Deus quer que você cresça nele. Deus quer que você se torne um filho maduro. Olha isso. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha isso. Deus chama eu e você de herdeiro e co-herdeiros com Cristo. Olha só. Olha só. Mas se a gente é herdeiro, por que a gente não coloca a mão na herança? Por que muitas vezes as coisas não acontecem como filhos de Deus? Lembram do filho pródigo? Que era um filho de um pai muito rico e teve a audácia de chegar no pai e falar: me dá parte da minha herança. Sabe o que o pai fez? Deu. Só que a herança, quando ela é dada fora do tempo, ela se torna morte para a sua vida. Pega uma criança e compra um carro para ela e dá para ela dirigir. Vai ser algo que vai gerar morte e não bênção para a vida dela. Gálatas vai dizer: se o menino é menor de idade, nada difere de um escravo. Olha só. Sabe por que você não alcança as bênçãos do Senhor? Sabe por que você não alcança a sua herança que você tem direito? Porque você ainda é criança. Porque você ainda é menino. Porque se você fosse maduro no Senhor, porque se você fosse ruiós, você ia ver as coisas acontecendo na sua vida naturalmente. Porque as bênçãos iam sendo derramadas e vocês iam ver que a herança do Senhor ia cair sobre a vida de vocês. E muitas vezes a gente age dessa maneira. Somos herdeiros, mas por conta da nossa imaturidade, a gente não consegue alcançar essa herança. A gente não consegue alcançar as bênçãos do Senhor. Mas como que eu faço para crescer no Senhor? Para crescer nessa maturidade? Olha isso. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Próximo, calma. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Próximo. Porque a criação aguarda com grande expectativa os ruiós de Deus, que eles sejam revelados. Em Romanos 17, está falando de Tequeno. Em Romanos 19, está falando de ruiós. A natureza, a criação, as pessoas que estão lá fora, estão aguardando com grande expectativa, com grande anseio, a manifestação desses filhos maduros. Eu oro para que a gente comece a mudar a nossa mentalidade e orar ao Senhor pedindo:
Pai, mostra para mim qual que é a necessidade da minha casa, qual que é a necessidade da rua onde eu moro, qual que é a necessidade do meu bairro, qual que é a necessidade de Varja Grande, qual que é a necessidade de Cuiabá, qual que é a necessidade de Mato Grosso. Que eu seja a resposta para essa cidade. Me levanta, Senhor, para cumprir algo nessa cidade. Me levanta, Senhor. Me mostra qual que é a sua dor, qual que é o seu sofrimento em relação a esse povo que está sofrendo. E me usa, Senhor. Tem uma frase, tem um ditado que a gente usa, que eu até lembrei desse ditado por causa do Elvis, que ele postou um versículo esse dia no grupo dos pregadores, e eu lembrei. Coloca aí, cara, lembrar o texto agora, Ezequiel, capítulo 3? Coloca capítulo 3, se não for, amém, eu cito aqui, tá tudo certo. Olha, glória a Deus. Ele me disse, filho do homem, coma o que encontrar, coma este rolo, depois vai falar ao povo de Israel. Próximo. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. Próximo. E em seguida disse-me, filho do homem, coma este rolo que estou dando a você, e encha o estômago com ele. Então eu comi, e na minha boca era doce como mel. Esse versículo falou bastante comigo, que eu até postei lá, ó, quem come cresce. Que é um ditado que a gente ouve desde criança. Come, senão você não vai crescer. E quem faz academia aí sabe exatamente, ó, quem não come não cresce. Tem que comer. Quem não come não cresce. Uma chave para você passar, transicionar de Tequenon para Ruios é comer da palavra do Senhor. O que vai fazer você crescer no Senhor é o quanto você come da palavra dele. Em Hebreus capítulo 5, vai dizer que Paulo não é Paulo que escreve Hebreus, mas eu acho que é Paulo, tá? Só para deixar claro, minha opinião. Em Hebreus, vai dizer bem assim, o escritor vai dizer, vocês ainda estão se amamentando de leite, estão se alimentando de leite, enquanto o seu alimento já deveria ser um alimento sólido. O que é o alimento de leite? Muitas vezes a gente entende o alimento de leite como aquela palavra mais simples, né? Jesus te ama. Recebe aí quando vem muitas vezes o pregador e prega uma mensagem mais... que você talvez já ouviu, entendeu? Já conhece. E aí a gente entende como um alimento sólido aquela mensagem mais profunda, quando fala da escatologia, da hermenêutica, a exegese e por aí vai. Você fala, nossa, hoje eu comi uma feijoada, você até posta lá, ó, comi uma picanha do Senhor hoje. Aquele alimento sólido. Mas eu gostaria de fazer vocês pensarem de uma outra forma. Tá bom? O leite, quando você é criança, quando você vai se alimentar, não é você, quando você é criança, não é você que processa o seu próprio alimento. Muitas vezes é seu pai e sua mãe que processam o alimento por você. E aí eu vou usar o Enzo de novo como exemplo. O Enzo, quando ele está com fome, ele chega para o Antônio e para a Luciana, quero comer, quero mamar. Ele nem sabe de onde veio o alimento. Ele só sabe que o alimento chega na mão dele. Ele só sabe que o alimento chega na mão dele. E ele come. O leite é toda a mensagem, é toda a palavra que você não processou para comer. Ela simplesmente foi jogada para você e você engoliu. Essa palavra aqui agora, para vocês, não é um alimento sólido. É um leitinho. Que vocês simplesmente engolem. A mensagem que o Antônio, que a Luciana, que a Andréia, que a Silvana prega, que o Elvis pregam aqui no altar, é um leitinho. Que vocês comem. Mas sabe o que é um alimento sólido? É aquele alimento que você teve que processar. É aquele alimento que você teve que ir para o seu quarto. Que você teve que morrer
para Deus revelar para você. Porque muitas vezes a gente pega um versículo da Bíblia para ler e, sabe, o versículo não entra na cabeça. Dá aquela dificuldade. Fala, nem vou ler mais esse trem aí. E aí você não consegue ler ele direito, aí você fala, vou deixar de lado. Depois você volta para ler, mano, não estou entendendo nada. Mas aí você entra no seu quarto e você começa. Lê. Aí você fica lá mastigando o versículo. Sabe aquelas carnes duras que você vai comer? Alimento sólido. Carne dura, você come. Mastiga. Você fica um dia mastigando aquele versículo. Uma semana mastigando o versículo para tentar tirar um caldinho, sabe? Aí um ano depois, esse mesmo versículo, quando você volta lá, está tudo diferente. Alimento sólido é aquele alimento que você processou. Muitas vezes, para o outro comer. Vocês têm alimentado um alimento sólido? Um alimento que vocês dão para outros? Porque eu espero que aqui nessa igreja só tenha ruiós. Filhos maduros. Que entram dentro do quarto. Que oram. Que buscam na palavra do Senhor a revelação do Pai. Que não é ninguém que vai dar para você, mas é o próprio Senhor que vai revelar no seu coração. É Ele, assim como dizem Ezequiel, Ele vai dar o rolo. É Ele que vai dar o alimento para você mastigar. E esse alimento às vezes é duro. Às vezes não desce. Machuca. Dói. Vai dizer em Hebreus bem assim. Vocês já eram para estar ensinando. Vocês já eram para ser pais. E vocês ainda estão se alimentando de leitinho. De alimento leve. Já eram para vocês. Isso aqui eu estou dizendo para toda a igreja. Principalmente os que já têm mais de 2, 5 anos de igreja. Já eram para vocês estarem ensinando. Vocês não têm que depender de mim, do Antônio e da Luciana. Porque assim como Deus quer revela uma mensagem para mim, para o Antônio, para a Luciana, para a Andréia, para os outros irmãos que pregam, Ele quer revelar para você também. Talvez nem para pregar no altar, mas para usar a sua boca para curar a vida de outra pessoa que está lá fora. Para usar você para curar a tua rua, para curar o teu bairro, a tua cidade. E a gente acha que só vir aqui ouvir uma mensagem é o suficiente, mas não é, desculpa. Deus, Ele quer transicionar você de filhos imaturos para filhos maduros. E só se cresce em Deus comendo. Então o primeiro conselho que eu tenho para vocês aqui hoje: coma da palavra. Coma da palavra. Você que faz parte desse ministério, você que prega, você que sobe no altar para louvar o Senhor, se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Você que sente o desejo de pregar para alguém, de anunciar a palavra do Senhor, coma da palavra. É fácil? Não, não é. É difícil. Porque muitas vezes a gente está lendo o texto e já está vindo outros pensamentos, outras coisas, porque Satanás é sujo. O inimigo não quer que você foque na palavra, porque ele sabe que aqui está o segredo da vida eterna. Porque ele sabe que quanto mais você crescer no conhecimento, mais discernimento você vai ter do bem e do mal. Os adultos discernem o bem e o mal. Uma criança não. Uma criança não. Muitas vezes o que você falar para ela, ela vai fazer. Porque ela é uma criança. Estava tentando lembrar de onde que eu vi aquele testemunho do Francis Chan. Foi de uma pregação, tempão atrás. Achei que era do livro lá, Cartas para a Igreja. Não. Eu ouvi uma mensagem um tempão atrás, depois ouvi de novo, do Francis Chan. Eu gosto bastante de escutar pregação no YouTube e deixar bem claro também, quando você assiste uma pregação no YouTube, é só um leitinho, tá bom? Pode até agregar no seu conhecimento, mas é só um leitinho, tá bom? Então, eu estava escutando um testemunho dele, e que ele estava falando sobre 2 testemunhos de Jeová que veio até a casa dele para
pregar, entregar o folhetinho lá de praxe, né? E tal. E os dois testemunhos de Jeová estavam falando com ele e tal. E aí ele falou bem assim, vocês sabiam que quando eu oro, acontece? Que quando eu oro, uma pessoa é curada? Que quando eu oro, acontece isso? E aí o testemunho de Jeová mais velho, né, já vendo que o mais novo estava meio que sambando no pandeiro ali, não estava conseguindo argumentar e tal. Pegou, não, vamos. A gente tem outras casas para visitar aí. E aí, Francis Chan fala que ele foi atrás. Falou bem, posso ir com vocês andando na rua aí? E aí a gente vai conversando. E ele foi. E aí, enquanto eles iam conversando, ele ia falando, cara, quando eu oro, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, o mover de Deus foi vindo e tal. Aí chegou uma hora que o testemunho de Jeová mais velho começou a ficar estressado com aquela situação, falou bem assim, peraí, o que você é? Você é esse pentecostal maluco aí, que sai andando na rua gritando aí? Deixa eu falar uma coisa para você, falou para Francis Chan. Se só tem como você entender esse livro se os meus líderes explicar para você. Senão não tem como você entender. E aí Francis Chan ficou irritado com aquilo que ele falou. Ele falou, não, errados são vocês. Como vocês sabem que o que os seus líderes pregam é a verdade? Como vocês sabem? Eu desafio vocês. Vai lá, lê o texto, Romanos 8, o quê? O que significa? Ruios teknon, será que é isso mesmo? Será que está na Bíblia realmente aquilo que o pastor falou? E a pergunta que eu faço para vocês é essa. Vocês têm certeza daquilo que é pregado aqui no altar? Vocês têm certeza que vocês querem colocar a vida eterna de vocês? Porque a gente não está falando só de um domingo à noite não, gente. A gente está falando de palavra que é pregado aqui, que pode mudar a sua vida. Que pode mudar a vida, talvez, de alguém que não está aqui hoje, mas que através de você vai levar essa palavra lá fora. É sério que você vai colocar a sua vida eterna na minha mão? Na mão do Antônio, da Luciana, da Andréia? De acreditar em tudo aquilo que a gente prega aqui? É sério? Porque a gente não está falando de só vir no culto domingo. A gente está falando da sua salvação. Da sua vida eterna. Temos que deixar de ser crianças e crescer no Senhor. Nos alimentar da palavra dEle. Não ser menino jogado por ventos de doutrina. De muitas vezes não saber o que fulano está falando e está dando glória a Deus, aleluia. E aí Francis Chan foi para casa, né? E ele, todo felizão, né? Venci na teologia. 1-0 para mim. E aí o Espírito Santo pegou ele. E falou bem assim para ele. Você foi injusto com aqueles irmãos. Porque muitas coisas que você aprendeu também foi com o líder de vocês. Também foi com o seu líder. E aí ele falou que depois daquilo ele se trancou no quarto e começou a ler as escrituras para ver se realmente o ministério dele estava alinhado com o ministério do líder. Eu lembro que quando eu fui para 2019, eu acho, se não me engano, fui lá para casa do Antônio e ele foi me apresentar o ministério, MVE. E aí ele falou sobre Romanos capítulo 9. E ele começou a falar umas coisas profundas assim, eu falei, cara, que top, que da hora. Só que eu já estava intoxicado com várias mensagens que me entristeceram, com mensagens que me machucaram. E eu falei, cara, a partir de hoje eu quero ver se é realmente isso. Quando cheguei em casa eu fiquei 3 meses, eu acho. Eu até desativei minhas redes sociais e tal, e fiquei 3 meses naquele período lendo a Bíblia. Muitas vezes não estava entendendo pacas. E aí eu até aprendi, porque eu lembro quando eu falava, começa em João e tal. E sempre quando eu ia ler a Bíblia, eu queria começar de Gênesis. Só que quando chegava em Levítico e Números, irmão, pensa em um sono. Pensa em um livro chato, com todo respeito à Bíblia e tal, mas não dá. Muito nome, número. E aí eu dropava, não lia mais. Falava, deixa pra lá.
E aí eu comecei, pelo Evangelho. E aí, aquilo que o Antônio falou, já estava na minha mente. Já estava se alinhando com aquilo que ele pregava. Eu falei, cara, é isso. É isso. Eu saí tão avisado lá, falei, Antônio, vou abrir uma célula em Cuiabá. Eu abri uma célula e comecei a pregar a palavra. Muitas vezes, irmão, você tem que ir para o seu quarto. Vocês têm que ouvir a voz do Senhor. Ouvir Ele falar. E muita gente acha, mas às vezes eu estou lendo a Bíblia, Deus não fala. Lógico que fala, está aqui, ó. As palavras que dão vida eterna. É só ler. É só ler. Quando você está fraco, a palavra vai dizer. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Muitas vezes a gente dificulta o falar de Deus. A gente quer que as coisas venham acontecendo, sobrenatural e tal. Cara, mas quando você começar a entender esse livro, você já vai estar vivendo no sobrenatural. Porque Deus ele vai começar a transicionar você de imaturo para maduro. As ofensas de pessoas vai começar mais a afetar a sua vida. Porque você tem uma mente madura. Romanos 8, 17, volta lá. Já vou encerrar já que o tempo está. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Pode passar. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está em nós, que será revelada. Próximo. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Outra coisa que faz você transicionar de um filho imaturo para um filho maduro. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, vai falar de tequeno, de filhinhos, de filho imaturo. Só que em Romanos capítulo 8, versículo 19, vai falar de huiós, os filhos maduros. O que aconteceu do 17 até o 19 que transformou o imaturo no maduro? A resposta está no meio. O que aconteceu ali no meio? Coloca no verso 18 para mim, ó. Se no 17 é tequeno, no 19 é ruiós, então no 18 está a resposta. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente, repitam comigo, sofrimento. Sabe o que muitas vezes faz o imaturo se tornar maduro? O sofrimento. Que muitas vezes a gente foge dele. Que muitas vezes a gente ora para Deus e pede, me afasta desse sofrimento, Senhor. Por quê? Uma criança, ela desde pequena, ela é cercado para fugir do sofrimento. Por quê? O pai e a mãe estão sempre ali cuidando. Para ela não pular etapas e passar por tudo aquilo. Enquanto o maduro, o adulto, ele consegue já lidar com os sofrimentos da própria vida. Uma criança não. Você não vai ver uma criança acordando 2 horas da manhã para cuidar de um bebê recém-nascido. Mas você vai ver um adulto ter que acordar 2 horas, 3 horas da manhã para cuidar de um recém-nascido. Porque ele é maduro. Por que muitas vezes a gente foge dos processos da nossa vida? Do sofrimento. O processo que acontece na nossa vida é a escola de Deus para nós. Para a gente crescer nele. Talvez tem pessoas que estão aqui, que poderiam até contar testemunho do que Deus fez na vida dela, de todo o processo que ela viveu, e que você ia ver, cara, o quanto isso é bom. Machuca, dói, é penoso, mas no final vale a pena. Não fuja do seu sofrimento. E eu não estou falando aqui para você correr atrás do sofrimento lá não, arrumar o sofrimento já vem, né? O povo no deserto, quando eles foram para o deserto,
Eles viram que era penoso aquele caminho até chegar em Canaã. Muitos deles começaram a lembrar do Egito. No Egito era melhor. No Egito tinha aquilo. Um dia Moisés subiu no monte para receber os ensinamentos do Senhor, para passar para o povo. Eles foram e fizeram um bezerro de ouro. Sabe o que aconteceu com aquela geração? Que não conseguiu suportar o processo? Porque no processo é lá que a gente vê o milagre de Deus. É no processo, é no sofrimento, é na dor, quando que você vê Deus agir verdadeiramente na sua vida. Quando você vê o milagre acontecendo. Natália contou o testemunho aqui dela. Não foi fácil, mas Deus fez. É penoso. O povo no deserto tinha maná, pão caindo do céu, gente. Milagre. Eles não passavam fome, porque eles tinham um pai que cuidava deles. Mas a palavra vai dizer em Êxodo, se eu não me engano, 19, que Deus ele quer um reino de sacerdotes. E para você ser um sacerdote, você tem que ser maduro. O povo estava no deserto. Tinha uma coluna de fogo para aquecer eles durante a noite. A nuvem tampava o sol para que eles andassem sobre a sombra. Milagre atrás de milagre. Mas o não querer crescer em Deus matou eles no deserto. Aquela geração, tirando Josué e Caleb, não chegaram em Canaã. Vamos trazer isso para o Novo Testamento? Nossa. Eu vou encerrar, prometo. Vamos trazer isso para o Novo Testamento? O deserto que você está vivendo hoje, o sofrimento, a dor, a tristeza, o seu passado que muitas vezes te machuca, o seu passado que muitas vezes volta, que te entristece, tudo isso serve como um único propósito, de fazer você crescer na sua maturidade, para que um dia você venha reinar com o Senhor. Esse deserto que você está vivendo hoje, eu oro de coração, para que vocês não desanimem nas coisas da vida. Que vocês não venham desanimar no sofrimento, na dor. Continua prosseguindo. Continua em frente. O nosso maior erro é que a gente muitas vezes é muito intenso e pouco constante. O Antônio tem uma mensagem que ele prega que é firme e constante, firme e constante. Seja constante no Senhor. Independente do que aconteça na sua vida, se mantenha firme. Porque você é herdeiro. E para você alcançar a herança do Senhor, você precisa atingir a maturidade. E os sofrimentos que você passa é exatamente isso. É o sofrimento que está te transicionando para se tornar maduro. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Se coloca de pé. Cara, siga esses 2 conselhos. Não fuja dos processos. Porque o processo ele é cura para a sua vida. Muitas vezes talvez você pensa assim: Senhor, me livra desse sofrimento, dessa dor. Mas Deus está falando, não. Porque essa dor vai ser sua cura. Quem que já tomou, que estava enfermo e teve que tomar uma injeção? Muitas vezes no bumbum ainda. Aquela injeção que você levou, doeu. Momentaneamente, mas te curou. Curvem a cabeça, quero orar por vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que aconteceu na sua casa hoje. Eu oro, Senhor meu Pai, por seus filhos que eles estão